Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 2. E nesta aula nós vamos falar sobre a divisão de números racionais em forma de fração. Primeiro, nós sabemos que números racionais são todos os números que é possível representá-lo através de uma fração. Então, os números naturais são racionais, os números inteiros são racionais, os números decimais são racionais, decimais exatos, né? E as dízimas periódicas são racionais. Só que aqui o foco é em forma de fração. Então, primeira coisa, vamos lembrar que a divisão é a operação inversa da multiplicação. E para que nós possamos efetuar a divisão de frações, ou de números racionais em forma de fração, basta manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Não é o oposto, é o inverso. O inverso de um número ou de uma fração, aqui no caso específico, quando o numerador torna-se denominador e o denominador torna-se numerador. Então, vamos para a prática. Nós temos aqui 2/7 dividido por 3/4. O que nós vamos fazer? Vamos manter a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Nós temos 3/4. E o inverso de 3/4 será 4/3. Pronto. Agora, o que a gente faz? Multiplicar frações é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 3, 21. Então, o resultado da divisão de 2/7 por 3/4 é 8/21. Então, dividir frações é muito simples. É manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Você não pode inverter a primeira e manter a segunda. Não se esqueça disso, né? Você não pode inverter a primeira. A primeira fração, ela mantém como ela está. A segunda, sim, que nós teremos o seu inverso. Vamos aqui para um exemplo, um outro exemplo. 2/3 dividido por 1/3. Vamos manter a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. E se você quer deixar na sua forma irredutível, nós teremos 2 sobre 1, que nada mais é do que 2. Então, 2/3 dividido por 1/3, nós teremos 2 inteiros. Correto? A mesma coisa se tivesse um bolo. Você tem 2/3 da parte desse bolo. Você divide por 1/3, você vai ter 2 pedaços. Você vai ter 2/3. Vamos para a próxima agora. 2/4 dividido por 3/5. O que a gente faz? Mantém a primeira fração. Você poderia deixar ela também na forma irredutível, que é meio, se você quiser simplificar antes. Multiplicado pelo inverso da segunda. O inverso de 3/5 será 5/3. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. Deixando ela na sua forma irredutível, que não é mais possível simplificar, lembrando que você tem que dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum. E aqui o maior número que divide ao mesmo tempo o 10 e o 12 é o 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Então, o resultado aqui é 5/6. 9/16 dividido por 9/16. Aqui de cara você nem precisaria fazer o inverso, porque o número dividido por ele mesmo é 1. Mas caso você se esqueça, então você vai multiplicar pelo inverso
da segunda, você pode aqui também aplicar o método cancelamento. Simplifica antes de efetuar os cálculos. Então, você escolhe um numerador e pode simplificar com o seu próprio denominador ou denominadores das outras frações. Isso apenas, obviamente, quando você estiver multiplicando. Então, 9 dividido por 9, 1. 9 dividido por 9, 1. 16 dividido por 16, 1. 16 dividido por 16, 1. E 1 sobre 1 nada mais é do que 1. Mas caso você queira efetuar os respectivos cálculos, então 9 vezes 16, 144. 16 vezes 9, naturalmente, propriedade comutativa da multiplicação, 144. Numerador igual ao denominador, resultado é 1. Temos agora 1/4 dividido por 3/7. Vamos manter a primeira fração, porque estamos trabalhando com divisão de números racionais na sua forma fracionária. Mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso de 3/7 é 7/3. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 7, 7. 4 vezes 3, 12. Então, a resposta é 7/12. Então, dividir frações, basta manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. É só isso, muito simples. Temos também uma outra maneira que não é muito usual, claro que essa daqui é muito mais prática, mas só a título de curiosidade. Vamos pegar aqui o exemplo de 2/4 dividido por 3/5. Você sabe que quando você soma ou subtrai frações, os denominadores obrigatoriamente precisam ser iguais. Se eles não forem, você tem que encontrar um múltiplo comum. Adota-se o menor múltiplo comum. Você pode trabalhar com qualquer múltiplo comum. Na divisão é a mesma ideia. Eu só posso dividir desde que os denominadores sejam iguais. Claro que aqui o foco é o procedimento prático. Dividir frações é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas, a título de curiosidade, você pode também transformar as duas frações dadas, você não vai alterar a operação. Qual é o MMC? Qual o menor múltiplo de 4 e 5? Diferente de zero, é claro, porque zero é múltiplo de qualquer número. Então, o número, entre aspas, que está na tabuada, do 4 e do 5 ao mesmo tempo, é o 20. Pelo método prático, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima, estamos encontrando frações equivalentes. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Agora, você vai fazer o seguinte: 10 dividido por 12. Numerador dividido por numerador, denominador dividido por denominador. Naturalmente, desde que os denominadores sejam iguais. 20 dividido por 20. 20 dividido por 20 é 1. E 10 dividido por 12 você deixa na forma fracionária. E qualquer número, seja ele uma fração ou um número inteiro, que tenha denominador 1, como aí está, é o próprio numerador. Então, a resposta é 10/12. Simplificando, 5/6. Nós já tínhamos feito anteriormente. Vou fazer aqui pelo método prático. Dividir frações, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 2 vezes 5, 10.
4 vezes 3, 12, na sua forma irredutível, 5/6. Perceba que dá, obviamente, a mesma resposta. Então, isso é só a título de curiosidade. Então, eu posso dividir frações dividindo o numerador por numerador, denominador por denominador? Pode, desde que os denominadores sejam iguais. Mas é claro que, de forma usual, você vai aplicar essa técnica, dividir frações e manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E sempre quando você tiver uma multiplicação de frações, é aconselhável você aplicar a técnica do cancelamento, ou seja, simplificar antes de multiplicar. Agora, caso você não queira fazer isso, multiplique numerador por numerador, denominador por denominador, e depois, quando você obtiver o resultado, você faz a respectiva simplificação. Correto? Dessa maneira, nós encerramos aqui essa nossa aula muito rápida hoje, a aula de número 2, que falou sobre a divisão de números racionais na forma fracionária ou em forma de fração. Estude. Educação faz a diferença, porque o futuro espera por você. E eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau.